Bom dia, meus amigos. Uma tela aqui. Estou disponibilizando a tela para vocês. Falando que... olha, até eu estou enxergando aqui. Falando que eu tenho muita saudade de vocês. Aí a falta de ser profissional, né? Fico olhando para a tela, na realidade tem que estar olhando para cima para você ficar olhando para mim. É amador, né, o pessoal? Mas tá aí de todo o coração uma proposta bastante interessante da escola, uma forma de aproximar a gente, e eu espero que o mais breve possível a gente passe essa situação. Já estamos vendo aí um pouquinho a luz lá no final do túnel, e nós em seguida vamos sair dessa situação e participarmos aí do nosso dia a dia. Tô vendo um bichinho meu ali pulando, olha só, outro bichinho deitado aqui. É bem isso mesmo. Tô em casa, não tô no escritório, não tô lá na- no trabalho, e o escritório está fechado. Os recursos aqui são mais limitados, bem mais limitados. Lá eu trabalho com georreferenciamento, engenharia de estacionária, então eu tenho os recursos são melhores, mas nós optamos por fechar o escritório por enquanto, para um cuidar do outro, e estamos aí. Então, sintam-se abraçados, com muito carinho, muita saudade de vocês. E eu tenho algumas recomendações. A escola está pedindo para que vocês não parem de fazer as atividades do AVA. A escola está solicitando para que vocês enviem as atividades, resolvam os exercícios. A cada sessão tem lá aquelas perguntas, tem uma necessidade de concluir o cronograma da escola, mas para concluir o cronograma é preciso realizar todas as tarefas. Tem aí o nosso desafio nota máxima. Essas notas, essas atividades não pararam, tem prazo para entregar. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Continuassem dentro dessa perspectiva, executando todos os exercícios e enviando todas as atividades. É de extrema importância esse comprometimento e essa participação de vocês. E nós estamos fazendo também, cada semana existem inovações. Eu já cheguei a gravar áudio, eu já cheguei a gravar aula, mas eu estou disponibilizando constantemente o recurso aí para a gente se sentir o mais próximo possível. Então, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre a técnica da atenção e depois eu vou deixar um exercício para a gente resolver. Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui a minha câmera para facilitar um pouquinho o contato e disponibilizar a tela para vocês. Desativado a tela. Ok. Deixa eu conferir agora aqui. Já está compartilhado. Estamos, né, já em gravação. Acessando a nossa tela. Vou reduzir aqui um pouquinho. Tem um colega de vocês que mandou aí uma mensagem para mim, que estava aguardando o computador, estava com dificuldade do computador. Aí retornei a mensagem. Hoje ainda retornei um pouquinho, mais uma vez para ele, perguntando se deu tudo certo. E na medida em que vocês tiverem a disponibilidade, acessem lá as aulas gravadas para a gente poder continuar os nossos exercícios. Antes de falar um pouquinho sobre tensão,
Deixa eu ver se vocês, na aula 7 que eu disponibilizei, está aqui, resistência dos materiais na aula 7, eu falava a respeito dos exercícios de aplicação da tensão, os exercícios de aplicação a respeito dos coeficientes de segurança, a tensão de deformação e o comportamento dos materiais, o que eles resultariam uma vez cessada a carga, cessada a tensão, se ele retornaria ao estado em que ele estava ou se ele não retornaria e ganharia uma deformação permanente, conhecida pela deformação plástica, independentemente do nível em que essa deformação aconteça. Então, na aula passada, eu falei sobre a tensão e hoje eu vou trabalhar um pouco mais de exercícios a respeito dessa tensão, desse estudo da tensão. O nosso LDD traz alguns exercícios, mas muito pouco tal. Então, eu optei por por criar alguma coisa, alguns exercícios extras, já resolvi, fiz no meu caderno, e aí gerei essa cópia para vocês, e agora vamos conceituar um pouquinho a mais. Então, conferindo aqui, acesso, tal, tudo ok. Material disponibilizado. Esse vermelhinho aqui na tela significa que ele está compartilhado e assim por diante. Então, na aula passada, eu falei a respeito da tensão, da relação entre tensão e deformação, e aí depois de cessada a tensão, o comportamento do material, se ele viria ou não para uma deformação um pouco mais acentuada. E aí, como tensão e deformação faz parte da nossa unidade 2, e tensão já vem ali do conceito das treliças, conceito de tração, conceito de compressão, cisalhamento, esmagamento, ou seja, o esforço, independentemente da forma em que ele esteja sendo aplicado à carga, o resultado precisa ser apurado. Eu preciso ter ideia se a minha treliça suporta ou se a minha treliça não suporta. E aí, para sair do resultado da treliça, como eu tenho a carga da tensão, cada material tem suporta uma determinada carga, uma determinada tensão, aí eu olho na tabela e defino qual é a matéria-prima que eu vou utilizar. Independentemente desse LDD, tensão em qualquer um dos livros, ele sai sim de um conceito e vai seguindo essa tendência para a gente saber se rompe ou se não rompe. Então, na aula passada eu falei um pouquinho sobre isso daí, entrei no módulo de elasticidade, falei do módulo de elasticidade, aí falei um pouquinho sobre essa deformação aqui, enquanto a gente está na área da deformação elástica, eu tenho aqui o percentual em que a deformação vai ocorrendo. Cessada a deformação, existe a capacidade do material retornar ao ponto em que ele estava, vamos imaginar aí, esse material ele está sofrendo uma deformação decorrente da carga que eu estou aplicando, aí existe o limite de proporcionalidade, ele vai cedendo, a deformação vai ocorrendo, mas se eu interromper aqui, teoricamente ele retorna ao ponto em que ele saiu. Mas na medida em que a carga vai continuando, ele não mais suporta e o material retorna. Então, qual é esse estudo da carga? Qual é esse estudo da tensão? Qual é esse estudo do comportamento para a gente definir se a deformação será elástica ou se ele vai entrar numa deformação permanente, uma deformação plástica? Depois, falei um pouquinho sobre o mesmo material, ferro aí, o aço, uma liga de ferro carbono. O aço tem uma característica, se eu vou aumentando a tensão, ele tem um comportamento desde que eu trabalhe esse percentual de carbono em cima do ferro.
que vai se tornar um aço, e eu vou aumentando, vou acrescentando ligas e vou deixando esse material mais resistente, porém mais quebradiço. Está lá o material, um grande exemplo. Se eu pegar uma barra de ferro, tratar essa barra de ferro, dando calor nela, chegando aí a 750 graus, usando carvão, eu vou estar retirando o oxigênio da composição, aumentando o nível de carbono, e aí eu estou fazendo um aço, por exemplo. Esse aço pode ser desde um aço um pouco mais resistente, um 1010 até um 1020, e depois tratando esse material para deixar a ductibilidade um pouco mais acentuada, eu vou inserindo na liga a propriedade para que o material ele aceite e se torne um pouco mais duro, e de repente eu vou estar chegando lá no aço mola, estou chegando lá no aço de ferramentas, e até podemos até imaginar aí uma ferramenta bem simples, uma cavadeira. Uma cavadeira, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser o nível de carbono tem que subir, tem que ser um aço bem melhorado, não dá para ser um ferro. Ferro, eu bato ela no chão, na terra ele corta, mas se eu achar um pedacinho de pedra, o fio do corte já vai estourar, eu vou perder o fio do corte e depois eu vou ter prejuízo, vou parar, vou ter que consertar o fio do corte, ou então não rende o serviço. Conclusão, eu preciso gerar calor, trabalhar com o carvão, tirar um pouco o oxigênio, aumentar o nível de carbono, e vou deixar essa liga aí mais dura. Mas se eu deixar ela muito dura, material aí um 1035, 1030, por exemplo, vai ficar um material sensacional, mas eu estou falando do conceito de têmpera, eu estou temperando esse material. Esse material ficou temperado, então a resistência dele é muito maior, mas eu tenho que fazer o alívio de tensão dentro desse material, entra aí no conceito de metalografia. E se eu não fizer o alívio de tensão, a hora que eu bater no chão, pegar uma pedrinha lá, pof, uma ferramenta sensacional vai ser estourada. Um grande exemplo vocês devem conhecer, é essa serra de fita. A serra de fita dessa serra de fita grande, por exemplo, não essa circular é facinho, você quebra na mão, como você quebra uma serra de um arco de serra. Se você torcer ele um pouquinho, ele quebra. Tem dureza, é um material dúctil, mas é um material quebradiço. Então, se eu pegar aquela serra que o pessoal costuma usar, a hora que ela se degrada, estraga o fio do corte, não, os filetes, né, de corte, os dentes da serra. Quando eles estragam, a empresa descarta, coloca lá no latão de descarte, e quando vai para para quem recolhe, né, o material que já foi descartado, as pessoas buscam esse material lá, e dá para fazer uma série de ferramentas, um monte de faquinha, muito interessante, bom para cortar qualquer coisa. O fio de corte fica perfeito, ela não perde esse fio de corte. Mas se você bater num coco, pof, vai quebrar a sua faca. Linda, maravilhosa, a faca vai ser quebrada. Então tem sim uma série de interferência, uma série de imposições, e aí eu preciso, dado a necessidade do material, tornar aquecê-lo com uma temperatura bem menor. E se eu tornar aquecer e tornar a deixar o material resfriando diferente do resfriamento na água, e passar a fazer o resfriamento no pó ou no talco ou na areia, a ductibilidade desse material vai cair um pouquinho, mas a resistência ao impacto vai aumentar significativamente. Então, é extremamente importante usar esse conceito, usar essa informação
para que a gente possa trabalhar essa liga de ferro e carbono, deixando ele de acordo com a necessidade do material. Diferente, por exemplo, do ferro, vamos chamar assim, que eu utilizo na construção civil. Tá vendo? Ó, o ponto de ruptura dele é bastante alto. A, a, eu consigo deformar o material, ele vai entrar sim numa condição plástica, vai deixar a condição elástica, mas esse é o objetivo. Uma vez formado por conjunto de materiais do próprio ferro, amarrado, ele pode ser utilizado no interior de uma concretagem, e aí sim aquela parede vai trabalhar, mas o objetivo é esse, é proporcionar resistência mecânica a esse balanço, mas não fazer com que seja rompido o aço, o ferro que está lá dentro. Então, é um tipo de material totalmente diferente do tratado para a aplicação na indústria metalúrgica. E aí eu continuei falando um pouquinho a respeito do nosso das tensões, das ligas. Deixei esse vídeo aqui para vocês assistirem, coloquei um pouquinho sobre ele no nosso intervalo, que foi o do nosso café. Rodei o vídeo lá, como que é fabricado o aço, como que a indústria trabalha com aço, como que ela faz com que isso chegue na mão do nosso cliente, e é um vídeo bastante interessante e eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo e dessem continuidade a ele. Eu falei um pouquinho aí sobre a somatória, né, dos diferentes períodos em relação aos diferentes pontos de esforço para a matéria-prima que a gente está fazendo, que a gente está aplicando o esforço para que a gente tenha o resultado aqui, os diferentes pontos. Coloquei aqui o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Está aqui P1, P2, P3, num determinado espaço. P1, P2, P3, está aqui definido entre o tracejado, muito bem definido. É o exercício que o nosso livro traz para o cálculo do módulo da elasticidade. E fui deixando essa informação disponível para a gente trabalhar. Falei um pouquinho em escoamento, endurecimento, estricção, resiliência, tenacidade. Toda essa informação eu posso encontrar aqui no gráfico, o mesmo gráfico agora com interpretações diferentes. Daqui continua a região elástica, depois entra aqui o comportamento plástico, mas antes da ruptura eu tenho aqui o escoamento do material, aquele pescocinho, aquele gargalinho que ele faz. Aí ele se torna endurecido, claro, em relação àquele ponto. Aí vem a estricção, pá, ruptura. Então, está aqui, todos eles, estricção, atingir o limite de resistência, a área da seção transversal que estava lá diminuída, começou a diminuir um pouco mais aí, que é do corpo de prova, ele forma-se gradualmente uma estricção, um empescoçamento, uma estricção, e aí ele logo em seguida ele vai partir para a área de ruptura. Aí peguei um exercício e coloquei a resolução desse exercício, uma haste de alumínio mostrada na figura 6.7 e assim por diante. Então, peguei esse exercício aqui, fiz o estudo dele dentro do gráfico, já coloquei até o percentual aqui de milímetros para a deformação em relação à carga e tal. E aí coloquei a solução e coloquei o nosso resultado. Em contrapartida, deixei alguns outros exercícios para vocês. E aí eu preciso que vocês solucionem, preciso que vocês resolvam, preciso que vocês deixem esse material pronto. E aí eu quero que você mostre o conceito lá no exercício que eu tenho resolvido aqui, e eu falei isso na aula passada, eu já deixei toda a informação,
da interpretação, e se você consegue fazer essa interpretação em relação ao corpo de prova, você sabe exatamente o que você está estudando. Você não decora só os números, mas trabalha com o resultado em cima deles. Então, exercício, faz a somatória lá, faz o cálculo, deixei outros aqui, por favor, solucione, resolvam, vamos continuar. Não parem esse estudo aí. E aí eu trago um pouquinho a respeito do estudo das tensões, de forma mais prática, que eu fiz no caderno, e eu vou disponibilizando para você, e estou solucionando mais um exercício aqui, um exercício parecido, e deixando um outro para que você solucione. Então, bem parecido com esse, mas que você consiga pôr em prática o nosso cálculo aí. Então, falando um pouquinho aí sobre as tensões. Se eu falar o que eu fiz bem resumido, eu peguei as informações que a gente tinha e trouxe de forma mais prática para a gente poder sintetizar o nosso conhecimento, mas aplicando ele num estudo prático. Então, eu estou dizendo o seguinte: flexão são cargas atuando em uma viga, as quais criam ações internas. Então, essa flexão são as cargas atuando em uma viga. Nesse exemplo, estou usando uma viga, as quais criam ações internas ou as tensões resultantes, uma vez proporcionado à incidência de uma carga, o resultado certamente será o retorno de forma resultante. E as cargas que atuam numa viga a fazem fletir. Então, eu atuo numa carga, numa barra, essa barra vai fletir, essa barra vai trabalhar, essa barra vai curvar, e eu vou sim analisar essa deformação. E aí eu estou pegando aqui um exemplo de um ponto engastado, esse ponto está preso, está fixado, independente da forma em que ele está fixado. Eu tenho aqui o ponto A, eu tenho a carga, independentemente da forma em que ela está ocorrendo, pode ser uma tração, pode ser uma compressão. Essa carga atuante em cima de um corpo em uma determinada comprimento vai me dar o momento no ponto que eu queira fazer a análise. Nesse caso aqui, o ponto A. Então, tensão, tração, força sobre área, mas o momento fletor, eu tenho força vezes deslocamento, e eu tenho a incidência da carga em P, tanto faz o vetor, vai me dar o resultado dessa carga. E aí, se eu trabalhar esse conceito em X e em Y, eu tenho o ponto A aqui. Esse ponto A, ele é referente ao estudo de uma carga. Nesse caso aqui, o sentido da carga em P, ele vai tender a fazer um deslocamento em cima desse material. Está aí a carga puxando, está aqui a barra fletindo, a barra trabalhando, e aí eu tenho uma distância B que vai ser diferente daquela distância A. Aquela distância vai sendo teoricamente encurtada, porque o material está recebendo essa deformação, ele vai até um certo tempo, um instante, e se eu ceder, ele pode ou não retornar, ele pode ou não me dar a deformação. Então, considere o seguinte: todas as forças aplicadas a uma viga serão consideradas sem a ocorrência de um choque ou de um impacto, porque senão o resultado pode ser diferenciado. Se eu incidir essa carga decorrente de um impacto, o comportamento do material é diferente da incidência gradativa da carga no ponto diferenciado em relação ao tempo de incidência dessa carga. Então, não tem impacto. As vigas são consideradas estáveis sob a ação das forças aplicadas. Então, as vigas são estáveis, elas estão presas, elas estão
fixadas e elas deverão suportar a carga que eu estou colocando. O comportamento do material é que nós vamos analisar. E são consideradas simétricas em relação ao plano XY, ou seja, o eixo Y é um eixo de simetria de seção transversal. Ok, eu tenho aí, está tudo analisando. Vou retornar aqui ao material que está compartilhado e a minha tela está gerando uma listinha vermelha, uma fitinha vermelha, o que significa que você está enxergando o que eu estou fazendo aqui. Muito bem, todas as cargas atuam no plano XY, consequentemente a deflexão da viga ocorre nesse mesmo plano, conhecido como plano de flexão. Portanto, a deflexão nesse cargo, a deflexão da viga em qualquer ponto ao longo do eixo, é o deslocamento desse ponto em relação à sua posição original, medida na direção Y. Então, olha só, a deflexão da viga em qualquer ponto ao longo do seu eixo é o deslocamento. Então, esse deslocamento que nós estamos analisando aqui é o que vai gerar o encurtamento da barra, e esse encurtamento vai gerar a minha deformação permanente ou deformação plástica, e uma vez cedido, o material volta na condição normal ou não volta na condição normal. Então, essa deflexão da viga em qualquer ponto ao longo do eixo é o deslocamento em relação à posição original, medida na direção XY. Então, por exemplo, peguei aqui um exemplo. Se eu tiver uma barra engastada, essa barra ela está apoiada, tem um apoio móvel aqui. Esse ponto do apoio móvel ele está em relação ao ponto de engastamento 6 e 4, 10 metros, e eu tenho uma carga num sentido de 500 newtons e outra carga em outro sentido de 800 newtons. E esse é um apoio móvel, a base de um portão, por exemplo. Então, eu preciso fazer uma análise. Essa análise vai me dar o vetor, o sentido da carga. Eu posso utilizar aqui o conceito que eu estou usando. Ela sai daqui de baixo e vai bater nesse eixo aqui. Então, a carga saiu sentido esse eixo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, a carga está saindo, indo para o positivo. Essa carga está descendo sentido negativo. É o próximo eixo que ela vai encontrar. Então, eu vou analisar agora a reação desse ponto. Está aqui, esse ponto está engastado. Eu tenho uma reação em X e tenho uma reação em Y. No ponto A, eu tenho uma reação em Y no apoio móvel. Por que eu não tenho em X? Porque em X ela vai estar, segundo os nossos estudos, na paralela ao ponto do engaste. Então ela não vai trabalhar em X, ela só vai ter essa reação em Y. E aí eu tenho essa carga, por exemplo, aqui de 500 newtons, está aqui, ela está subindo, sentido positivo. Eu tenho esse reflexo aqui, estou considerando ele num vetor, ele vai estar na posição positiva, ele está vindo de encontro ao meu eixo positivo, e eu tenho essa força de 800 newtons nesse sentido aqui, e nesse sentido ela vai encontrar a ponta do eixo em Y no sentido negativo. E aí eu tenho daqui aqui 4 metros, dessa carga até essa daqui 6 metros, daqui até o final da incidência e onde vai incidir uma nova carga, 5. A unidade nossa está aqui no nosso padrão em metros. O que eu preciso ter em mente é que a somatória das cargas em X e em Y é zero, tá? Então, essa carga aqui, em X e em Y, ela tem que zerar, porque ela tem que estar numa condição de equilíbrio. E essa condição de equilíbrio vai me dar aqui a somatória
das reações de X tem que ser zero. E a somatória das reações em Y também tem que ser zero. As tensões estão perpendiculares à barra. Se a tensão está perpendicular à barra, perpendicular, eu não tenho nada aqui em X, eu tenho que a somatória em X é igual a zero. Então, a reação, agora eu começo a pegar aqui as reações, ó, reação de Y, reação de A no sentido Y, reação do ponto B no sentido de Y, por exemplo, para me dar o resultado. Então, RAY mais 500 newtons, está aqui, esse 500 daqui está vindo daqui, então eu decompus essa carga aqui, essa carga é positiva, ele está fazendo isso daqui, ele está encontrando esse eixo positivo aqui, nessa consideração minha eu estou chamando ele de positivo. Então, RAY mais 500 mais o RBY mais RB, se eu tenho uma carga forçando nesse sentido, nesse vetor, ela está empurrando para esse outro vetor, porque ela tem que sustentar esse ponto que está mais próximo aqui do ponto móvel. Então, o RB é positivo e a carga é negativa de 800 newtons. Aí eu comecei a fazer o corpo livre dele. RAY mais 500 mais RB, estou mantendo aqui, RAY mais RB é igual a passei o negativo para o lado de lá, virou positivo. O que era positivo passou para o lado de lá do igual, com sinal negativo. Então, mais 800 menos 500 vai me dar o RAY mais o RBY de 300. Ou seja, eu tenho agora uma combinação de duas reações em relação a essas duas cargas aqui. Bom, se eu tenho essa combinação dessas duas cargas, agora eu preciso saber para eu sair no ponto A, eu posso chamar de verdade a somatória de momento no ponto A. E a somatória do momento no ponto A, nós já vimos aí, ó. Ponto A está aqui, estou chamando esse aqui de ponto A. Então eu tenho carga vezes deslocamento, tal, e preciso saber qual é o resultado que eu vou ter. Então, a somatória nesse instante aqui é 500 newtons vezes 4 metros. Eu tenho que encontrar uma relação de verdade aqui para o ponto A. Ou seja, 500 vezes 4 vai me dar 2.000, mais a reação do ponto B, em Y vezes a distância. Então, eu tenho RBY vezes 10 metros, 4 mais 6, 10. Nesse caso aqui era só 4. Então, 500 vezes 4 mais RB vezes 10, menos 800 vezes 15. Menos 800 vezes 6 e 4, 10 com 5, 15. Isso é uma verdade para eu analisar a somatória do momento nesse ponto aqui. Maravilha! Vou fazer o cálculo, a somatória de momento no ponto A vai ser 5 vezes 4, 20. Puxa, 20, 2.000 mais 10 RB menos 1.200. Mais 10 RBY é igual a 1.200. Passei ele com sinal negativo para lá. Menos 2.000, sinal positivo veio para cá. Portanto, 10 RBY é igual a 12.000, né? Menos 20.000. RBY menos 20.000. Opa, tem um cálculo aqui, vamos ver. 15 vezes 8, 1.200, igual a 2.000. Passei 2.000 com sinal negativo para lá. 1.200 para lá, esse 2.000 ficou para o lado de cá, com sinal negativo também, então menos 1.200 virou, perdão, menos 12.000, perdão, menos 12.000, passei para o lado de lá, virou mais 12.000, mais 2.000, passei para o lado de lá, ficou menos 2.000,
10 RBY é igual a 12 menos 2 é igual a 10. RBY é igual a 10.000 dividido por 10 vai dar 1.000 newtons. Então, a reação de B no ponto Y é igual a 1.000 newtons. E aí eu volto na condição que eu tinha aqui, RAY mais RB é igual a 300. E somando RAY mais RB, que eu encontrei aqui de 1.000 newtons, é igual a 300. RAY é igual a 300 menos 1.000. RAY é igual a menos 700. Portanto, olha aqui, eu estou usando aqui o vetor, tá? Ele vai ser de menos 700. Então, na realidade, vai ser de 700. A diferença é o vetor da carga, que se eu considerei ele de uma forma, ele está me mostrando que a reação de A no ponto Y vai ser a reação de A no ponto Y, nesse ponto aqui, em Y, ao invés dela ser positiva, ela vai ser negativa. Então, muda só o vetor, mas módulo, então, vai ser 700, sim. A diferença é que esse sinal vai modificar a forma de falar, né? Ele vai ser um vetor incidente nesse sentido de 700 newton no ponto Y. Portanto, esse estudo aqui da barra vai me dar a relação de reação da tensão naquele ponto. E agora, como é que fica o diagrama de esforço cortante? Eu preciso analisar aonde está o esforço cortante em relação a qualquer tipo de barra. Tem uma carga subindo, tem uma descendo, tem outra reagindo aqui, tem um apoio, tem um engaste. E aí eu preciso definir qual é o meu ponto, qual é o meu estudo. Então, eu tenho aqui a minha barra, eu tenho aqui o meu ponto A1 chegou na carga de 500, A2 chegou na carga de 800, A3 chegou na carga de 800. E aqui está o meu apoio. Então, resultante do ponto de AY, resultante de BY, tudo isso eu preciso colocar. Transportando os resultados nesse sentido aqui, eu vou ter nesse período aqui, nesse instante, 700 vezes o 4 metros, vai dar 2.800 newton por metro quadrado. Agora é a área, tá, gente? Agora, nesse caso aqui, é a área. Então, eu tenho aqui 700. Esses 700 aqui, que eu tenho nessa condição, tá aqui ele para baixo. Tá aqui ele para baixo. 700 num espaço de 4 metros. 700 me deu essa reação aqui. Nesse espaço de 4 metros para baixo, ele vai dar uma carga cortante aí de 2.800, 700 vezes 4, 2.800. Depois eu vou ter uma nova carga aí, 200 vezes 6 metros, está aqui, esse espaço que eu tenho aqui, 6 metros, está lá, eu tenho 700, agora eu tenho 500, vai me sobrar 200, 200 está subindo aqui, 200 vezes esse espaço que eu tenho, comecei com 700, tenho uma nova carga aqui de 500, essa carga aqui vai me dar um resultado de 200, 200 num espaço de 6 metros, 200 num espaço de 6 metros, vai me dar 1.200 newtons por metro quadrado, é a área. Depois eu tenho aqui a reação de Y no ponto B, está jogando aqui mais 1.000, nesse sentido eu tinha 200, 1.000 menos 200, sobrou 800, 800 num espaço aqui de 5 metros, num espaço de 5 metros, vai encontrar 800 subindo com 800 descendo, vai me dar um resultado igual a zero. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a razão das cargas que eu tinha em relação às cargas reais, em relação à resultante,
me deu uma resultante aqui de 800 para brigar com esse outro 800 que estava aqui, e aí nessa área aqui, de 6 metros, de 5 metros, eu vou ter 800 vezes 5, 4.000 newtons por metro quadrado. Então, olha o resultado aqui. Essa tensão aqui fez isso e desceu. Ou seja, se eu for somando todos, a tensão aqui é igual a zero. Então, o diagrama do momento fletor é um, o diagrama de esforço cortante é outro. O esforço cortante zerou, as áreas são suficientes para se autossuportarem e ela zera essa carga nesse espaço aqui. Então, a tensão de flexão da viga está a 4.000 newtons por metro quadrado em 10 metros do ponto A. Então, eu tenho aqui 4.000 newtons, chegou no máximo aqui, antes de zerar, a 10 metros, 6 com 4, 10, em relação ao ponto A. Ótimo, lindo, maravilhoso, vou começando a ter uma ideia. O principal é fazer com que zere aquela carga. Lá no nosso LDD, livro didático digital, eu tenho análise da barra, análise dos esforços de tensão, mas eu não tenho os exercícios práticos aplicados desse jeito que eu estou trazendo para você. Lá a gente tem bastante o apoio fixo, a gente tem o apoio móvel, a gente tem a barra, a gente tem a incidência das cargas. Aqui eu tenho um apoio, olha aqui em T, bastante interessante. Essa barra pode estar presa no teto, pode estar presa no chão, pode ter um apoio móvel, tal, coisas assim. Ou a resultante pode estar sendo trazida aí por uma corda, por uma corrente e assim por diante. Mas eu tenho uma fixação. Lembrando que eu tenho que sempre usar o meu conceito de vetor. Esse conceito de vetor, eu tenho os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Qualquer carga incidente em qualquer um dos vetores, ela vai sair do eixo, vai caminhar no sentido do próximo vetor que ela vai encontrar. Nesse caso, eu estou fazendo o giro anti-horário, e aqui eu estou fazendo ele horário. Se ele tiver nesse quadrante 2 e nesse quadrante 3, ele vai descer e encontrar esse eixo, eu vou considerar o sinal negativo, e no quadrante 1 e no quadrante 4 eu vou considerar essa carga aqui no sentido positivo. Se o resultado final me der diferente do valor que eu calculei, é uma questão de vetores, tá? O módulo é o mesmo, a carga é a mesma. Nesse caso aqui, eu tenho uma barra, eu tenho um beta aqui, eu tenho um alfa aqui, e eu tenho uma carga que está chegando nesse ponto e uma carga que está saindo. Então, essa carga vai estar saindo para cá, olha a posição dela. Ela está saindo e vai encostar aqui. Essa carga está chegando, agora eu preciso analisar. Se essa carga estivesse descendo aqui, ela encontraria negativo. Mas se ela está descendo nesse sentido, ela vai girar e vai encontrar o positivo. Por favor, estudem esse sinal, estudem essa consideração. Essa carga está vindo aqui, passando e encostando lá. Essa carga aqui está descendo aqui, vindo para o terceiro quadrante, ela não vai, nesse estudo aqui, nesse instante, ela não vai encontrar o ponto mais próximo. Vai chegar alguns casos, sim, mas aí tem diferença da interpretação. Mas ela está descendo aqui, ela vai continuar o giro. O giro está aqui, sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário. Então, eu tenho dois exercícios. Está aqui o exercício A e o exercício B, estou chamando de exercício 8. Esse exercício tem uma incidência de carga, essa carga está a 35 graus, está a 40 graus. As distâncias A, 4 metros, B, 2 metros, C, 2 metros, D, 5 metros. Proporção aqui, não se preocupem, porque foi feito no caderno, depois que eu coloquei o tamanho da barra, fiz a caneta, não dava mais para voltar. Mas
a medida é essa, considerem essa medida aqui. A resposta, a proporção não está legal, mas independente, está aqui a indicação. E eu tenho, nesse caso aqui, o exercício B, com uma carga F1, F2, em T a 38 graus, 43 graus e assim por diante. Então, peguei o primeiro caso aqui, estou pegando o primeiro desenho aqui e estou transportando ele para cá. Eu tenho aqui 4 metros, eu tenho 2 metros, eu tenho 2 metros, eu tenho aqui 5 metros. Eu tenho uma reação, a barra tá fixada aqui, está engastada, então eu tenho uma incidência aqui, portanto eu tenho uma reação de A e de A em X e de A em Y. Eu tenho uma carga aqui incidindo, nesse caso, ela está em beta a 40 graus, e esse 40 graus está representado aqui. A outra eu tenho em alfa, alfa está a 35 graus. Eu tenho uma reação em B, está móvel aqui. Esse móvel não me dá uma reação em A, mas me dá em X, mas me dá uma reação em Y, perdão, do ponto B. E aí eu tenho um sentido anti-horário dessa outra carga que eu tenho aqui, que vai me dar, ela está vindo aqui, né? Se eu tenho ela para cá, então ela vai descer e vai encontrar o eixo. Eu vou chamar ele de anti-horário, ele está em negativo. Então está sendo como lá, vamos lá, está puxando lá, o outro está descendo aqui essa reação. Se a resposta for positiva, o conjunto, o final vai me dar um retorno e eu preciso entender se ele está no sentido de ação, de compressão. Então, a somatória no ponto X, eu tenho aqui um resultado em X, mas não tenho, nesse caso aqui, um resultado em X. No ponto A eu tenho, no ponto B eu não tenho, mas independente disso, a somatória em Y ou a somatória em X, ela tem que ser zero. Nesse caso aqui, RA de X, está aqui, RA de X, o resultado meu de X, mais a carga F1 vezes o seno, a carga F1 vezes o seno de beta que eu tenho aqui em 40 graus. Agora, por que o seno e não o cosseno? Gente, pensa comigo aqui. Eu estou analisando essa barra em X. Depois eu vou analisar em Y. Se eu vou analisar em X, eu preciso saber qual é o reflexo dessa carga em X e não em Y. Eu estou analisando primeiro o reflexo em X. Então, essa carga aqui vai ser decomposta em X e em Y. Essa outra aqui vai ser decomposta em X e em Y. Em relação ao ângulo beta, se eu falar que eu vou analisar o resultado da carga em relação ao seno, está aqui, cateto oposto, está aqui o sentido. Esse cateto oposto aqui é a análise do reflexo do seno em beta. E o seno é essa projeção aqui que eu vou descer para a barra. Se ela está nesse sentido aqui em X, eu vou descer ela para a barra para que tudo fique em X. Diferente dessa outra aqui, que eu não posso analisar no seno, porque se eu analisar em seno, eu vou estar trazendo o resultado para Y. E eu não quero o resultado para Y, eu quero o resultado para X. Então, eu preciso entender o reflexo dessa carga aqui em X. Ok, estou analisando então lá. RA de X mais a carga F1 vezes o seno. Está aqui essa carga F1 aqui, ela aqui, vezes o seno. Se eu vou projetar o seno, eu vou trazer para X. Se eu vou projetar o cosseno, eu vou trazer para X. Então, é F1 vezes o seno de beta. Eu preciso observar que essa carga está vindo para cá, então ela está descendo e vai girar. Ela atravessa e segue a seta. Ela atravessa e segue a seta. Vai encontrar aqui uma carga
uma consideração de sinal positivo, então eu estou chamando de mais F1 vezes o seno de 40, mais 400 vezes, está aqui, ela está nesse sentido aqui, nesse sentido ela vai atravessar o meu vetor, que estuda os quadrantes de x e y, ela atravessa aqui e vai embora para a barra no sentido, eu estou falando aqui anti-horário, vai encontrar a posição positiva. Essa análise aqui não é encontrada nos livros didáticos. Eu desenvolvi ontem para vocês, coloquei uma forma mais rápida, mais fácil de ser interpretado. O livro lá vai falar que a carga puxa aqui e tal. Então, se ela puxa, ela vai fazer nesse sentido horário aqui. Ela vem para o lado de cá, ela esforça no sentido horário. Essa da outra aqui vai me dar uma reação aqui no sentido anti, um monte de coisa. Mas eu fiz aqui um vetor, análise desse vetor para facilitar o resultado. E aqui estou colocando em cosseno, dizendo exatamente para você, porque se eu analisar o seno está em y, e se eu analisar o cosseno aqui, ela vai estar em x. Então, a somatória das cargas com a reação no sentido de x vai ser RAx mais F1 vezes seno de beta. Seno de beta é seno de 40 graus. Seno de 40 graus vezes a carga de 300 vai me dar 192,83, mais cosseno de 45 vezes a carga de 400 vai me dar 327. Faça aí na calculadora, confere o valor, usa a sua calculadora, legalzinho e tal. Coloca aí 400 vezes cosseno de 35, cosseno de 35 vezes 400 e tal, vai te dar a carga, o resultado. Então, eu tenho RA de x mais 192 mais 327 é igual a zero. RA de x mais 520 é igual a zero. Passo o sinal para o lado de lá, eu vou ter que a reação no ponto A em x é igual ao módulo, esse módulo aqui, ele independente do sinal, ele é módulo, então ele é 520,5 newtons, e aí eu estou falando que a reação no ponto, exatamente por ser negativo, virou módulo para cá, ele está no sentido de compressão e não no sentido de tração. Esse resultado dessa barra aqui está empurrando o conjunto nesse sentido aqui. Ele está empurrando o resultado nesse sentido aqui. E aí eu encontrei a reação no ponto de x, né? No ponto A de 520. E a somatória em y, observando aqui que eu tenho aqui a somatória, eu tenho uma reação em y, eu tenho um reflexo em y, eu tenho um reflexo em y, e eu tenho uma reação no ponto B em y, e eu tenho essa carga aqui no ponto B, no ponto T em y. E aí a somatória também tem que ser zero. Então, RA de y, estou fazendo aqui, positivo aqui, RA de y. RA de y, mais, está aqui, RA de y, mais, menos, perdão, F1 vezes cosseno de beta, porque cosseno? Porque agora eu tenho essa carga aqui nesse sentido. Se eu analisei seno, eu projetei ela em x. Se eu analisar cosseno, eu vou estar projetando todas as cargas agora em y. Então, está aqui a minha carga em y. Em y, eu preciso analisar de uma forma diferenciada, pessoal. Vamos observar agora o seguinte. Nesse caso, eu estava analisando em x. Agora vou analisar em y. Para eu analisar em y, está lá o quadrante 1, 2, 3 e 4, continua sendo positivo, continua sendo negativo. Só que a carga agora não vai seguir mais o sentido horário e sentido anti-horário.
quando ela vai atravessar, ela procura a primeira em Y, a primeira barra que ela encontrar. Então, tá aqui, o F1, ele atravessou, o sentido dele está aqui. Olha, o sentido dele está aqui. Nesse caso, ele vai atravessar o meu vetor aqui em Y e vai encontrar o primeiro eixo que eu tenho. Por quê? Porque eu estou analisando em Y, gente. Observem isso daqui. Eu estou analisando em Y. Se eu analiso em Y, essa carga, esse vetor desceu, atravessou o quadrante, foi para o quadrante 4. O primeiro que ela encontra é negativo. Portanto, menos 300 vezes cosseno de 40, mais 400 vezes seno de 35. Está aqui a carga. Ela está aqui. Eu vou analisar ela em Y, então ela vai atravessar aqui. Qual é a próxima que ela encontra? Ela está nesse vetor aqui. Eu preciso analisar em Y. Y é o vetor. Eu não vou transitar por dois vetores. Então, nesse caso aqui, desceu, cadê o vetor em Y? Está aqui. Atravessou, cadê o vetor em Y? Está aqui. Então, ela vai encontrar o vetor em Y. Desceu, cadê o vetor em Y? Para cá é X, para cá é Y. Desceu, para cá negativo, Y. Subiu, cadê o vetor em Y? Está aqui, encostou nele, positivo. Mais 400 vezes seno de 35, mais a reação de B em Y. Está aqui a reação do ponto B em Y. Mais no mesmo sinal de A, reação de B, menos essa carga aqui, essa carga está descendo aqui, sentido negativo, menos o 550. Aí, matematicamente, RA de Y mais RB de Y é igual, faço a continha aqui e o resultado jogo para o lado de lá do igual. Me deu negativo, pelo jeito, para o lado de cá. Esse negativo é de 550,38. Transferi ele para o lado de lá. RA mais RB é igual a 550,38. E aí eu tenho agora a somatória dos momentos no ponto A, que também vai ser igual a zero. Está aqui o ponto A. Vou fazer a minha carga vezes o deslocamento, a carga vezes o deslocamento, não posso esquecer desse caso aí. E aí estou colocando a carga F1, passou aqui, menos F1 vezes cosseno de 40. Estou analisando tudo aqui em X, porque é momento, tá? Então, estava lá seno, eu analiso aqui seno, nesse caso aqui, mas eu estou em relação à barra. Nesse outro caso aqui, menos F1 vezes cosseno de beta, mais F2 vezes seno de alfa, mais RB, menos 300 e tal. Conclusão, vou fazer aquela minha continha, depois vou analisar o meu momento. O momento vai me dar um resultado aqui de 836,58. Volto na continha que eu tenho, RA mais RB, e vou encontrar o valor de RA. RA de Y mais RB de Y, 550. RA de Y mais quanto que deu RB? 836. Então, RA mais 836 vai me dar o meu 550. Ok, lindo, maravilhoso, sem problema nenhum. Eu tenho agora aqui RA negativo em 286. Se eu tenho todas as cargas aqui, eu posso fazer agora o que eu fiz logo aqui em cima, gente. Olha, isso aqui é bastante interessante, que é a prova dos 9, vamos chamar assim. Tá vendo? Eu tenho o diagrama de esforço cortante. Esse diagrama de esforço cortante, ele, analisado em conjunto com o diagrama de momento fletor, tem que chegar em zero qualquer uma das duas cargas.
preciso zerar 800 para cá, 800 para cá, zerou. Menos 4.000 em relação às demais, zerou nesse instante aqui, se eu for analisar o momento fletor. Então, diagrama de momento fletor e diagrama de esforço cortante. Tá lá, calculei o meu X, calculei o meu Y. Agora é possível sim eu montar aquele mesmo gráfico, só que agora eu tenho 286,2, 4 metros, 229 em 2 metros. Ó, o vetor aqui, ó, 229,43 já em relação a 6 metros, 836 em relação a 4, 6, 8 metros, e aí 550 em relação à barra total ou a cada um dos pontos. Agora, diagrama lá do momento fletor, né? Vamos analisar antes lá do momento fletor, mas do esforço cortante. E aí eu tenho o corpo livre. Primeiro eu analisei, eu montei os dois para tender a zero e vou montar aqui do momento fletor para tender a zero. Então, eu tenho aqui área, né? Área 1, 286,20 vezes a distância de 4 metros. Eu tenho uma área aqui. Eu tenho a área 2, 516 vezes essa distância aqui, 2 metros. Eu tenho essa área aqui. Eu tenho essa área aqui, 286,58. Observe que aqui a carga era de 286, eu tenho mais 229, está no mesmo sentido, então a carga já estava aqui nessa área, então ela estava aqui, mais essa carga que está chegando aqui, faz esse vetor chegar até aqui, agora nessa área daqui, agora eu tenho uma reação dela aqui, subindo 286, o que era 516, eu tenho que considerar agora essa carga de 229, ele vai retornar aí para 286, depois eu tenho uma nova resultante empurrando todo o conjunto, havia sobrado aqui para o lado de baixo 286, eu vou empurrar 836, porque eu calculei aquele resultante, ele vai me dar uma reação para o lado de cima aqui de 550, e observe o que interessante, 550 vai encontrar esse engaste aqui de outro 550, portanto ele vai zerar 550 mais 550, ele vai me dar o ponto zero nessa área aqui, A4. Então, quais são as áreas? A área 1 é exatamente essa área aqui, exatamente essa área, essa carga sozinha vezes essa distância, depois é essa carga sozinha mais essa daqui que está no mesmo vetor, 286 mais 229, ela chegou até aqui, analisa, olha, observa, agora numa distância de 2 metros, eu vou ter aqui um reflexo de 229, uma reação aqui subindo, o que era 516 vai me dar uma sobra de 286, numa distância de 2 metros, e agora eu tenho aqui mais uma reação de 836 nesse sentido, e encontrando essa outra carga aqui, tem que me dar zero. Então, isso é uma área, uma área, uma área, uma área. Essa área da barra é que eu preciso estudar. Será que a barra suporta essa área aqui nessa carga? E assim por diante. Qual é o momento cortante dessa barra? Qual é o momento de resultado dessa barra? E aí eu tenho aqui o meu momento fletor. Tá? O meu momento fletor, eu vou somando as cargas, encontrando a minha reação e pau, zerando o meu produto aqui. E aí, eu posso agora analisar, deixa eu ver aqui, 532, tá lá o nosso, deixa eu ver qual que é esse exercício aqui, nosso diagrama de corpo livre,
em relação a todas as áreas. Tenho aqui área 1, área 2, área 3, área 4. Eu tenho aqui a minha carga 352, 433, 612, 1132, 600, que está vindo aqui do meu momento fletor, tá? Do meu momento fletor. E eu tenho o comportamento da minha barra, que vai dar o diagrama do momento fletor, tendendo a zero. Então, eu estou trabalhando na área e estou trabalhando aqui nos meus espaços. Ok, eu estou deixando agora aqui mais um exercício. Estou explicando um exercício, aumentar ele um pouquinho aqui. Estou resolvendo mais um, o exercício 9, e estou deixando para você me entregar o exercício 10. Tá aqui, vou puxar o exercício 9. Tá aqui, tá resolvido. E esse exercício 9, ele vem aqui do estudo dessa barra, tá? Então, essa barra você vai analisar a somatória das cargas em X, analisar em Y e me dá o resultante, a resposta. Não estou fazendo análise de corpo do momento cortante, não estou fazendo análise do momento fletor, do diagrama, mas eu quero o estudo do resultado dessas cargas aqui. Então, não posso esquecer que eu tenho aqui em X e em Y. Se eu vou analisar em X e em Y, eu tenho que estudar essa carga aqui, vou aumentar ela aqui um pouquinho. Preciso analisar esse 30 graus aqui em X, vai me dar o seno de alfa, seno, cateto oposto, em Y, o cosseno dessa carga aqui, cosseno em cateto oposto. Depois eu tenho aqui essa carga aqui em F2, ela está a 40 graus em Y em Y e em X. Em relação a X eu tenho seno, em relação ao Y eu tenho o, o em relação a X eu tenho seno, em relação a Y eu tenho cosseno. Então esse exercício está aqui, eu queria que vocês usassem aqui um pouquinho esse conceito para a gente ver qual vai ser o resultado dessa carga, ok? 40 graus, dá para imaginar lá. Então, eu vou deixar esse exercício 9, dá uma pensadinha aí, 1 minuto, e eu já retorno aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Um tempo para você pensar, porque você está aí na sua casa olhando olhando a aula, e aí vai ficar quietinho um pouquinho, porque eu quero que você se esforce. Quero que você vá até essa condição e analise tudo o que está acontecendo. Então, ok, a minha câmera está fechada, o meu mudo está aqui, está ok, está gravando, não vamos parar nada, está tudo certo. Vou retornar aqui para esse exercício, não esquecendo que eu deixei outro exercício aqui que você precisa resolver. Agora eu tenho um aqui que eu vou resolver junto contigo e que eu vou deixar o 10 para você fazer e me entregar. Então, alguns minutinhos aí para você pensar.
Muito bem, abrindo aqui novamente o meu microfone. Vocês já tiveram tempo para analisar. Vou minimizar aqui. Analisar o comportamento dessa barra que sofre o esforço em F1, F2 e o engaste em T. Este engaste pode ser de uma corrente presa no teto, de uma corda presa no teto. Eu tenho aqui um apoio móvel entre C e o ponto D, e eu tenho um apoio fixo aqui nessa barra no ponto A. Lembrando que a incidência da carga de F1 e de F2, se for analisada o resultante em X, essa carga que está em alfa de F1, ela será a análise do seno, que é o cateto oposto em relação à hipotenusa, vai projetar o reflexo de uma carga em X que vai ser transferida para a barra. Essa carga F2, ela está em seno para o ângulo beta e em cosseno para o mesmo ângulo, né? Então, se eu analisar em seno, eu estou trazendo para X, e se eu analisar em cosseno, eu estou trazendo para a carga em Y. Muito bem. F1, 500 newtons, F2, 800 newtons. O style da corda, da corrente em T é de 600 newtons. Alfa, 30 graus. Beta, 40 graus. A distância de A é 3 metros, B 4 metros, C 2 metros, D 2 metros. Peguei aquela mesma barra e fiz o estudo da decomposição dela, do diagrama do corpo livre. Lembrando aí que eu tenho uma reação em A, em D, em FU e em F2. Essa decomposição está me dando aqui, é fixo, é reação de A em relação ao eixo X, a reação do ponto A em relação ao ponto Y. A distância de 3 metros, a incidência da carga F1 em alfa, 4 metros, a incidência da carga F2 em beta. 3 metros, 4 metros, 2 metros e 3 metros. Não se esquecer que eu tenho o estudo da incidência das cargas em X e em Y, e eu tenho análise do sentido horário e sentido anti-horário para X, e a carga no sentido Y, ela atravessa e encontra o próximo eixo em Y. Muito bem. A somatória das cargas dos reflexos, né, no eixo X, ela é igual a zero. Então, eu tenho aqui a reação do ponto A em X mais canela positivo, menos a carga F1 vezes seno de 30. Por que menos F1? Veja só, eu estou fazendo análise em X. Então, o sentido da carga está aqui. O sentido de tração, ele está tracionando, o beta está comprimindo, ele está tracionando F1, então em X ele tem o mesmo sentido, estou colocando o sentido da carga, atravessou, gira sentido horário até encontrar o ponto, o sinal negativo. Em X eu faço esse tipo de análise. Em F2, a carga vai atravessar o vértice e vai sentido ao próximo eixo, que também é negativo. Então, eu tenho aqui RA de X menos a F1 vezes seno de 30, porque eu estou analisando X, então está aqui X. Se esse sentido aqui é X, cateto oposto em relação à hipotenusa, cateto oposto ao ângulo alfa, vai me dar a projeção em X. O cateto adjacente em relação a Y vai me dar esse ponto aqui, que é em Y. Então, seno
de alfa vezes F1. Nesse outro caso aqui, eu vou ter que analisar em relação ao ângulo beta também o seno, que é o cateto oposto em relação à hipotenusa. Seno vai me dar essa projeção aqui, que ela é paralela à minha carga. Então, ela vem para a carga. Ela vem para x. Então, menos F1 vezes seno de 30, menos F2 vezes seno de 30 é igual a zero. RA de x menos 500 vezes seno de 30 vai dar 250, que é meio, menos 800 vezes seno de 40, 514,23. RA de x é igual a 764,23 newtons. Ok, eu tenho a reação de A no ponto X. Agora eu preciso a reação a somatória das cargas da reação em Y. Tenho aqui a somatória em Y. Nesse caso, não se esqueça que a análise das envergaduras dos vértices é diferente. A carga passa ou transpassa e vai encontrar o eixo em Y. Ela retorna para encontrar o eixo em Y. Muito bem. Eu tenho aqui RA de Y, está aqui a mesma carga sendo analisada, RA de Y. Depois eu tenho agora F1 e F2. F1 está nesse sentido aqui, olha o vetor. F2 está nesse outro sentido, olha o vetor. Em Y está aqui F1, passou, vai encontrar o primeiro eixo em Y positivo. F2, a carga vai descer e vai encontrar o primeiro eixo em F2. Está aqui ele negativo. Então, as duas cargas, F2 negativo e F1 positivo. Muito bem, RA de Y mais F1 vezes cosseno de alfa. Vamos ver por que cosseno de alfa. Por que cosseno de alfa? Eu estou analisando em Y, está aqui. Se eu for analisar em relação a esse gráfico aqui, se eu alfa está aqui. Se eu analisar o cosseno de alfa, cosseno é cateto adjacente em relação à hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente em relação à hipotenusa, eu vou ter cosseno de alfa projetado em Y, e nesse caso aqui eu vou ter, beta está aqui, eu vou ter cosseno de beta em relação a Y. Então, retornando aqui, eu tenho RA de Y mais 500 vezes cosseno de 30, menos 800 vezes cosseno de 40, mais RB de Y menos 600. Tudo isso tem que ser igual a zero. Fazendo a continha matemática, eu cheguei que RA mais RB vai me dar 779. Como eu já encontrei o valor de RA de X, eu tenho agora duas variáveis. RA de X, RA de Y, RB de Y. Eu preciso resolver um desses dois para ter a solução. RA de X já me deu uma resposta positiva aqui de 760. RA em Y e B em Y não tem resultado nenhum. Mas eu sei que o momento fletor, eu posso fazer o estudo do momento das cargas em relação ao ponto A. Então, força vezes o deslocamento. Não se esquecendo que eu preciso analisar em Y, porque a carga vai estar em Y. A carga em X é zero. Força vezes o deslocamento. Então, para F2. F1 vezes cosseno de alfa menos F2 vezes cosseno de beta vezes a distância que eu tenho aqui de 3 metros e 7 metros, por exemplo. Não se esquecer que essa distância 7 metros, depois eu tenho mais 2 metros e mais 3. Então, estou fazendo
tudo aqui, mais RB vezes 9 e lá de T vezes 12, que é a barra total. Fazendo a continha matemática, eu vou chegar em RB de Y igual a 1131. Portanto, RA mais RB vai me dar 779,82. RA de Y mais RB igual a 779, que veio aqui de RB, eu já tenho, que é 1132. 779 menos RB menos 1132 vai me dar um RA vetor módulo de 352,49. É isso aí. Eu agora quero que você resolva para mim o exercício bem parecido, tá? Bem parecido. Só mudei aqui as cargas, os ângulos, e eu quero que você faça e dê ponto aí para me entregar. Vocês já me entregaram um exercício quando a gente estava lá no presente. Agora eu preciso que você faça e deixe disponibilizado aí para entrega. Tá aqui o nosso o estudo. Lembrando que eu tenho F1 agora aqui de 600 newtons, eu tenho F2 de 900 newtons, eu tenho de 700 newtons, alfa, beta e assim. Por favor, hora de começar a pensar nesse exercício aqui, F1 e F2. Vamos lá. Esse agora é de vocês que vão me entregar. Lembrando aí que vocês precisam deixar pronto, fazer os exercícios que eu deixei aí. Tem aí explicar o diagrama de corpo livre desse exercício, interpretar esse outro aqui, o diagrama de corpo livre, interpretar e assim por diante. Tem material bastante para fazer, hein, gente? Não pode encostar. Muito bem, 15 para as 10. Nós temos aí um vídeo com uma gravação que eu fiz há 2 semanas atrás. Esse vídeo com essa gravação ficou muito pesado, 54K, mas eu subi, eu havia disponibilizado o mesmo arquivo, sem
aí a gravação. Nós temos aqui os conceitos de tensão em relação à tensão e deformação. E aí eu gravei essa aula aqui para vocês, falando novamente, falando sobre a tensão, sobre a deformação, sobre os eixos e tal. Coloquei aí uma análise da deformação em relação ao ponto máximo que ela poderia chegar. Coloquei uma análise que o livro nos dá. Acho que não tem exercício pesado aqui, que o nosso LDD, nesse caso, ele não traz. Tá? Falei um pouquinho aí sobre as tensões, a deformação. Então, o assunto sempre é bem parecido um com o outro. Peguei um exercício aí que tem no nosso livro, fiz a decomposição dele, fiz a amostra, tá aí o material, gravei uma aula, acessem ele lá, por favor, não se esqueçam dele. Uma semana antes, e também tem um vídeo gravado em MP4, ficou enorme, mas ele traz aí o nosso estudo em relação à tensão de ruptura, coeficiente de segurança, tensão admissível, tem bastante coisa para estudar. Esse slide aqui, sempre eu estou chamando a atenção do que é a tensão, né? Força sobre área e tal. Fiz aí uma comparação com o nosso LDD. Portanto, observe que o cálculo... tá vendo aqui lá, ó, o símbolo da gravação. A cada um deles eu coloquei um áudio explicando. Então, tá lá o prof com todo carinho falando para vocês. Eu ia até ali aqui, observe que para o cálculo da tensão sempre usaremos uma determinada carga sobre uma determinada área, força sobre área, e essa força ela dá o resultado para a gente do que está acontecendo. Peguei aí uma barra, coloquei a posição da barra, fiz aqui o nosso estudo, tal. Então tem material sim para a gente poder trabalhar. V4 V4 foi, eu acho que é a primeira semana, né? Olha, já estamos aí, daqui a pouco já faz um mês que nós estamos, né, com essa situação, com essa pendência. Eu acho que a última aula de vocês foi na terça-feira, né, da semana antes que antecedeu o dia 13. E aí eu coloquei um exercício. E aí, nesse exercício, que bastante interessante, até falei sobre ele, né? Coloquei aí, calculei no Excel, na aula passada, lembrei vocês aí que eu fiz esse cálculo, deixei mais exercício para você fazer, deixei para exercício para a gente fazer, e aí eu usei o nosso Excel para fazer um estudo, convidei vocês aí para montar esse Excel, ele na mão, você precisa produzir resultado. Eu acho que isso que é o legal. Quando você põe o cálculo para fazer, não só com a caneta, mas você tem que interpretar onde o resultado vai chegar, você tem que montar a fórmula no Excel. E eu acho que isso é extremamente interessante para nós engenheiros, porque o engenheiro tem uma forma de raciocínio. Essa forma de raciocínio, ela permite que você calcule tudo o que está acontecendo e diga o resultado, mas você tem que interpretar, você tem que estar na frente disso. Coloquei aqui uma forma de calcular o raio, também usei o meu Excel, e estudo das cargas, tal, praticamente todas as cargas aqui estão em X,
Agora, nos exercícios que eu acabei de passar, nós temos cargas em X e carga em Y. Olha que interessante, bastante exercício em X e exercício em Y. Resolver exercício de 1 a 3. Caso a barra seja quadrada, qual é dimensão de meia polegada, quais são os novos resultados. Então, tem sim exercício para fazer também aqui no módulo 4, legal. Nós estamos aqui no exercício 10, você precisa me entregar esse exercício 10. Vamos dar uma olhadinha aqui, áudio da semana 3. Olha que coisa interessante. Aqui bom, o primeiro desafio, gravei áudio separado, 3 áudios, usei aí o meu celular para gravar, baixei, puxei ele para cá. A gente estava aprendendo muito, viu, gente? Então, desse modelo aqui para o 4 já foi, o 4 ainda continua sendo uma gravação pelo celular. Então eu estava aqui, peguei aqui um exercício que a gente já fez na sala de aula, um parecido. Coloquei os outros, força vezes deslocamento, tá aqui, ó. Estamos usando esse conceito na aula de hoje. Exatamente esse conceito aqui na aula de hoje. Olha as cargas aqui que eu posso projetar em X e em Y. Eu preciso usar isso daqui para calcular o meu esforço lá para frente. Olha que interessante. Mais exercício aqui para fazer. Esse exercício já foi, a gente já até conversou lá na sala de aula, inclusive. Muito legal. Então, olha como a gente também se esforça. O que eu tenho aqui? Um exercício que eu fiz no caderno, depois eu fui lá, eu escaneei, colei ele no slide, gravei o áudio, coloquei informação passo a passo no áudio tal, e assim por diante. Então, diferente das demais aulas, né, que eu fui transferindo, fui entregando, fui calculando para vocês tal, mas semana 3 gravei aí o exercício V3, não significa semana 3, gravei os exercícios com áudio separado, depois gravando com áudio separado, porque senão o tamanho ia ficar enorme, não ia suportar a barra. Continuei gravando V4, aí passei para gravar nesse sistema novo que a faculdade ofereceu. Então, a estrutura da escola, da organização, eu vejo assim, que ela está de parabéns. Por quê? Porque eu estou vendo outras escolas, eu estou vendo o recurso que outras escolas têm, embora o professor se virando tal para poder manter a atenção do aluno. Mas uma coisa eu digo para vocês, o apoio que nós professores temos, conseguimos levar o material até vocês é sensacional. Então tá aí mais uma oportunidade que a escola está nos dando para se aproximar, tal. E pessoal, tem muita coisa para fazer, tem muito exercício para resolver. Cada um desse aqui arrasta um monte de exercício. E nesse instante nós estamos nesse cara aqui e esse aqui tem que gerar um resultado para a gente. Nós não paramos para tomar um café. Vocês analisaram o exercício 9. Vocês têm agora aí tempo para fazer o exercício 10. Preciso que vocês deixem pronto aí para me entregar. E eu espero que o mais rápido possível. Voltando aqui a nossa atividade, reabrir. É uma câmera grande. A hora que alguém acessa, eu tenho aqui vocês, né? Então tem todas as. É isso aí, gente. Não é fácil, não. Sei que vocês estão passando por instantes difíceis, nós professores também, mas estamos aí fazendo o possível para não faltar material, para incentivar você para estudar, para mostrar o caminho,
preciso aí que você faça a sua parte, faça a sua obrigação, porque você será o mais rápido possível um engenheiro, e o engenheiro, ele é pago para resolver problema. Então, nesse instante, eu preciso que você solucione os problemas, mantenha a cabeça com foco, direcionada para solucionar os problemas, logo no futuro, bem perto aí, tá, oitava série, nona série, estão quase terminando, quase se formando. Então, eu quero dar os parabéns para você. Prova daí, mandando um beijo para vocês aí, um abraço, convidando vocês para tomar um café. Já convidei todas as salas, não posso deixar de convidar, acionar tudo que está acontecendo, que a gente pudesse reaproximar. Aquele cafezão. Gente, um grande abraço para fazer o intervalo do café. Parecido com o nono eu solucionei. Não é só substituir tem que fazer né? Parabéns e até a próxima aula. Abram, ouçam, pratiquem, resolvam todos os exercícios e um beijo no coração aí do prof. Cuide de vocês, cuide dos seus, cuida da família e até breve. Estou fechando aí por enquanto fechei a câmera. Nesse instante, vou fechar aqui. Perdão, vou fechar aqui o meu microfone e depois vou parar a gravação. Um grande abraço, pessoal.